Fotos de simpáticos idosos com cartazes em mãos, abrindo mão de algo que eles muito apreciam e pedindo nas redes sociais que não os visitem, que fiquem em casa. A ação faz parte do processo de entendimento e aceitação por parte dos familiares e dos idosos que estão em casas geriátricas. O isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus é regra geral e precisa ser cumprido à risca para a segurança de todos. Estamos postando muitas fotos nas redes sociais para os familiares acompanhar ali diariamente, até durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Estamos com as nossas linhas todas abertas, porque a gente entende que é um momento que o familiar está muito nervoso, né? E que ele está precisando também estar perto do seu idoso. A partir da proibição das visitas, a rotina interna das casas ficou bem mais intensa. Os cuidados foram redobrados em todos os setores. No contato com os idosos, o uso de equipamentos de proteção individual. Até a alimentação mudou. A prioridade é para alimentos que reforcem a imunidade, aliados à vacinação contra a gripe para maior proteção. E não é porque não recebem visitas que eles não se divertem. São muitas atividades durante o dia. Está mantendo com sucos uma refeição balanceada, melhoramos ainda mais o nosso cardápio com muitas verduras, frutas, legumes, coisas que a gente está vendo que Nesta outra casa, o mesmo objetivo: manter os idosos em isolamento social para protegê-los e aos visitantes também. Cada um se envolve no que gosta: leitura, tapeçaria, cuidar do visual, escrever, orar, fazer música. A ausência das visitas tem exigido mais das atendentes da casa. Hoje, eles não tendo muito contato com o pessoal de fora, principalmente os familiares, queridos, então isso faz com que a gente precise cada vez mais estar presente na vida deles. Às vezes nos perguntam, eles próprios idosos nos questionam, por que os familiares não podem, como é que as funcionárias vão e voltam? É nessas horas que, para tornar o distanciamento social menos penoso, a tecnologia se torna preciosa aliada. Durante o dia, ligações telefônicas e videochamadas reduzem a saudade. Tudo bem? Tudo bem. No Lar Nossa Senhora Medianeira, as visitas também estão suspensas e redobraram os cuidados gerais com a higienização para a proteção dos internos. Antes mesmo de ser decretado o decreto municipal de isolamento social, a gente já tinha tomado medidas preventivas de isolamento da casa. Evidentemente que essas medidas não foram muito simpáticas no primeiro momento para os idosos e tampouco para os familiares. Mas à medida que a coisa foi piorando, começaram a entender mais e talvez até se conformar melhor com tudo isso, né? O problema é que a taxa de letalidade de idosos, né, a experiência na Itália e agora principalmente na Espanha, é altíssima quando combinada com mais de uma doença, né? Então esse é um problema que a gente tem que cuidar sobremaneira. Nós temos um problema também que a nossa diretoria é toda formada pelo grupo de risco, ou seja, somos todos idosos. Mas felizmente nós temos um time executivo de jovens, né? Chulipa reforça que a pandemia obrigou o fechamento dos 2 brechós do asilo e que as dificuldades financeiras aumentaram. A casa necessita de ajuda para fraldas geriátricas e produtos de higiene e limpeza, indispensáveis. Doações são bem-vindas. Uma pergunta que se faz nisso tudo é: será que os idosos entendem o que está acontecendo e sabem por que de toda essa mudança de rotina e deste sofrido confinamento? Sim, eles sabem. Nós temos muito bem, mas pedimos para o povo não vir agora, para não trazer doença para nós. Um abraço para todo mundo. E nesse momento, um abraço só de bem longe. Esse coronavírus, tá aí? Tá aí? O Covid-19 é um inimigo invisível, mas é inimigo. E como todo inimigo, temos que ter cuidado. Os idosos a partir de 60 anos devem ficar em casa até passar
essa gripe que está espalhada no mundo. Porque eu vou fazer 80 anos e ainda quero chegar aos 90. Que eles fiquem em casa nesse momento. Que tudo corra bem, para que a pessoa possa ter como diz em latim, corpus sano mente sã em corpus sano. Quer dizer, mente sã em corpo são. A visita não é recomendável. A pessoa tem que procurar sempre, de um modo ou de outro, estar sempre na limpeza das mãos,